Na semana passada, vimos a quebra do Silicon Valley Bank e toda a repercussão negativa que isso gerou no mercado. Mesmo não estando no top 5, o Silicon Valley era considerado o 16º maior, essa quebra gerou uma suspeita de contaminação no sistema financeiro americano e mundial. Lembrando que, em 2008, o Lehman Brothers era o 4º maior banco americano quando quebrou. Outros bancos, como Signature Bank e Silvergate, começaram a sofrer saques e tiveram dificuldades de honrar os compromissos. Então, o Fed, no fim de semana, anunciou um programa de emergência para gerar liquidez, para que as pessoas pudessem reaver o dinheiro. Parece ruim para você? Calma que ainda tem mais. O grande problema de todo esse caos no setor financeiro mundial é que as taxas de juros subiram e vão continuar subindo. Aí você fala, então é fácil resolver? Basta eles começarem a reduzir as taxas, começar a abrandar essa política monetária, certo? Infelizmente, não. Confira hoje uma análise detalhada do desempenho das ações dos maiores bancos do Brasil. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. O fato é que a economia vem sendo administrada de forma bastante ativa nesse início de ano. E tudo o que poderá acontecer, que vai acontecer daqui para frente, vai depender muito das decisões humanas. E a gente sabe que quando tem os 10 dedinhos do homem metido em alguma coisa, sempre dá bosta, né? Estímulos maciços foram concedidos pelo Fed durante a pandemia, e agora ele quer o quê? Causar uma desaceleração na economia para conter essa alta dos salários e tentar travar essa inflação. Mas será que está conseguindo? Os dados de janeiro mostram que não, né? Portanto, vamos aguardar qual será a decisão na quarta-feira. Eu acredito que ele não vai ceder, os mercados já precificam 0,25, mas eu acredito nos 50 pontos base. É claro que, de um lado, eles têm os grandes bancos para dar apoio, para segurar, para não deixar quebrar, mas se isso acontecer, a inflação vai galopar cada vez mais. E, no final das contas, uma inflação alta para eles, né, ou para qualquer governo, é ótimo, né? Porque as pessoas vão passar a pagar mais tributos. Uma inflação cada vez mais alta, tudo fica mais caro, né? Para eles é super, tá ótimo, né? Maravilhoso. Supimpa. Então, vamos lá começar aqui com o Ibov. O Ibovespa fechou em queda na sexta-feira, fechou aqui com 1,40, o que a gente vê aqui numa hora, né? Ele abriu aqui próximo a 103.500, já com 1,17 na abertura. As preocupações ainda, né, persistentes agora com o sistema bancário, não só para os Estados Unidos, mas para a Europa, que nessa semana foi o crédito suíço. O Banco Saudita saiu fora, disse, não vou mais segurar o tchan, vocês que lutem, né? E era o maior acionista. Foi aí onde o Crédito Suíço, né, correu para o Banco Central para pedir uma ajuda, coisa de bilhões, né? Eles não brincam em serviço, né? Tanto zero que a gente até se perde. Porque o Banco Central da Suíça não falou nada, né? Foi o Crédito Suíço que deu o grito. Me ajuda, por favor. Ai, meu Deus. Então, aqui, pelo que a gente vê numa hora, vai haver mais um repique até o Ibovespa terminar o movimento, porque além da longa sombra que ele deixou aqui na quarta-feira, isso aqui é um sinal de continuação. Vai testar a sombra a caminho dos 100 mil. A gente sabe que o problema aqui do Ibovespa é esse movimento aqui. Isso é julho, mensal.
é esse movimento aqui de novembro de 2020, a faixa de 94. Então, aqui a possibilidade é esse movimento, que aqui também eu tenho a mínima ainda de 2022, se chegar a acontecer, né? Testar aqui a abertura, aqui no 94, mais ou menos aqui. Refazer esse movimento, que é voltar aos 100 mil, um ponto psicológico muito importante, ó, refazer isso aqui, e aí, se romper, caminho para o Ibovespa 80 mil. Vai refazer boa parte desse vazio que está aqui. E essa é a possibilidade para o Ibovespa. Vai haver mais uma recuperação até terminar aqui o movimento. No Brasil, ainda segue a expectativa com a nova regra fiscal, né? Os mercados avaliando as novidades relacionadas com ao novo arcabouço fiscal do Brasil para a próxima semana, pode trazer, dependendo, alguma melhoria no mercado doméstico, né? Embora o cenário não está nada favorável, né? Pelo menos no curto prazo aí para os ativos de risco. Então, a semana promete, claro, bastante volatilidade. Enquanto houver grandes incertezas, enquanto houver essa situação de alta dos juros, vai ficar complicado. A gente vai ver muito mais volatilidade do que tendência, do que grande movimento. Então, vamos aguardar para a próxima semana, né? O que o Fed vai fazer? Para mim, vai aumentar. Inclusive, na Europa, o BCE aumentou os 50 pontos base, que no dia anterior, como essa repercussão aí do Crédito Suíço, os bancos pediram, pelo amor de Deus, adia essa reunião, mas não aconteceu. Mesmo porque o Banco Central Europeu ainda está numa situação muito pior que os Estados Unidos, inclusive porque está muito atrasado. E a situação aqui na Europa não está fácil, gente, não está fácil. Muita gente se iludindo com a Europa, enche a boca para falar, mas quando chega aqui, vê que o buraco é mais embaixo, né? O dólar fechou sexta-feira com 0,94. Ele ainda está brigando aqui na principal resistência, que é 5,30. Tem muita sombra ainda para ser testada, ou seja, o caminho aqui para o dólar é voltar a 5,50. E ele vai trabalhando no mastro bandeira. E é aqui que ele vai resolver a situação, que é a caminho dos R$ 6. A gente pode ver também no mês, ó. Ele vai acumulando aqui desde 2020. E aqui o problema dele é a faixa dos R$ 5. Então, ele está entre os 5 e os 5,50. O 5,50 ele resolve aqui o problema a caminho dos 6 para terminar o movimento. Agora, se perder os 5, se o jogo virar, a gente tem barra grande, né? Ele volta aqui para a faixa de 4,80. Inclusive, aqui numa hora, deixou também o maço bandeira, que é para terminar o movimento. É justamente voltar a buscar essas sombras. Então, hoje eu vou mostrar a análise dos bancos para o Brasil. A gente vai poder comparar também a situação aí do subprime, né? Vamos olhar como é que foi a reação dos bancos em 2008, se eles foram muito impactados, porque a crise subprime, né, ela afetou os Estados Unidos, que começou lá, e a Europa. O que respingou no Brasil foi indiretamente, porque foi a queda na demanda, né, a fraqueza das commodities, e isso é que afetou o Brasil. Não foi diretamente pelo subprime. Não foi isso que afetou. Não foram tão diretamente impactados, né, como Europa e Estados Unidos, que eles estavam mais expostos aos títulos de hipotecas de alto risco, que é o subprime, e foi a principal causa da crise.
Então, foi a queda na demanda global pelas commodities, a fraqueza das commodities, a redução do crédito internacional também, e o que afetou as exportações e a captação de recursos, né, pelos bancos brasileiros. Então, levou uma fuga de capitais dos mercados emergentes, né, inclusive o Brasil. Só que aqui eu vou começar olhando as blue chips, né, a gente pode ver aqui no mapa que a sexta-feira foi ruim aí para os bancos. Eles começaram a suspender operações de empréstimo consignado a beneficiários do INSS. A gente vê aqui o setor totalmente no vermelho, inclusive B3 e SA3 levou bem no lombo com 4%. Utilidade pública, vemos alguns resultados, um destaque na abertura ontem foi com Engie, também o setor imobiliário, com Cyrela, a EZTC também apresentou resultados. Varejo no vermelho, comunicações, serviços de saúde, Hapvida ainda continua levando também forte, mais de 10%. E as commodities, com petróleo, apesar de que 3R Petróleo saltou 16%, fechou com 16%, que saiu notícia. Petro Recôncavo também deu uma recuperação, que vem tomando forte também no lombo. E o minério. Vale, ainda foi um destaque aqui, Vale, Usiminas, fechou com 4,69. Minério não teve grande desempenho na sexta-feira, mas ainda fecharam em alta. E os frigoríficos que continuaram ainda com forte movimento, né, devido à peste suína na China, que isso se intensificou no ano novo lunar, que foi no início do ano. Mas assim, o que vem da China eu não acredito muito, hein? Então eles optam por exportar mais carne bovina. Se essa situação se intensificar, né, se a peste piorar. Então, JBS, Brasil Foods, Marfrig, BIF também, esse aqui é o Bucabras. Mas Minerva teve forte desempenho também na semana. Elas subiram forte na quinta-feira. Vamos começar aqui com as blue chips, vamos dar uma olhada rápida. Petro, Vale, Ambev. A semana para o petróleo não foi nada boa. Registrou maior desvalorização semanal no ano, né, devido às preocupações com a atual crise, os impactos também sobre a economia, porque as commodities, se houver um impacto muito grande, há uma queda na demanda aí global, né, por elas. A gente sabe disso. Então, a Petro está brigando aqui nos 23. Não fechou gap, são 2 gaps aqui em aberto, dos 25, e aqui na quarta-feira também abriu outro gap, confirmando os 23,50, confirmando os 24. Então, aqui ela já vai trabalhando num fundo duplo para a próxima semana voltar aqui nesse número inteiro. Um primeiro movimento, né? Caminho aqui de 24. Aqui ainda não sinaliza grande movimento, grande reversão, mas o que ela tem para refazer aqui é fechar gap. Então, no máximo, vai a 24. Semana, que ela já tinha dado gatilho aqui no final de fevereiro, um long leg doji, grande decisão de ampliar movimento, e um engolfo de baixa. Então, se confirmasse o movimento continuar, a Petrobras vem a caminho da mínima do ano passado, voltar aqui à faixa, né, de 21,50. É isso aqui, essa mínima, que ela foi a 20,77, então aí aqui é a faixa dos 21 que vai reverter aqui o movimento, porque Petro tem um pivô de baixo sendo formado. Então, confirmando 21, a gente tem Petro em 17,50, vai refazer boa parte aqui desse vazio. Inclusive, na semana, o OBV já vem orientando essa continuação há bastante tempo. E o histograma, as médias já vão se cruzando, vão confirmando continuação. Então, mesmo que ocorra aqui um repique, o movimento para a Petrobras é de continuação. Ela pode voltar nessa mínima e tentar um fundo duplo,
ainda assim, o movimento só vai ser confirmado aqui em cima ainda, que é a faixa de 28. É esse gap do mês de outubro do ano passado. Voltando a superar 28, caminha 32, final de outubro. Ela pode até voltar para cá, que é a maior probabilidade, grande chance disso acontecer, e daqui tentar um fundo duplo, mas ainda assim só confirma aqui em cima. O que eu vejo aqui é um pivô de baixa, principalmente olhando para o ABV. Mas a gente precisa de confirmação. E no mês, ainda tem muita sombra exposta, então ela volta a 21. No mês, o sinal é de alta para a Petrobras. Mas também depende de confirmação. Então, ela está agarrada nesse intervalo aqui. Precisa confirmar 28 para trabalhar a sombra, que é o mês de outubro. Se perder os 21, vai a caminho 17,50. Vamos olhar a Vale. Bom, a Vale, ela cumpriu o movimento do ombro, cabeça a ombro, confirmou 85, veio a 80, porque a gente tem esse movimento aqui, zona de gap. Fez uma recuperação na sexta-feira, ela deixou aqui um triângulo simétrico numa faixa 50. Então, o que vai acontecer aqui para a próxima semana? Ela fechar esse gap e voltar a trabalhar 81. Porque o que a gente tem aqui ainda é uma continuação. O que ela está tentando fazer? Como houve o rompimento, ela quer voltar nessa neckline, que é 85. Sempre que a gente tem um rompimento, o ativo volta a testar aquela faixa de zona de decisão. Então, aquela vai tentar voltar nesse número inteiro. Só que ela fecha o gap na próxima semana, faz mais uma recuperação e aí termina o movimento. O movimento dela vai terminar aqui embaixo, que é 76, média flat. Eu tenho barra grande, eu tenho zona de gap. Então, ela volta para cá. Tem isso tudo aqui para refazer ainda. Ó, histograma me dando continuação, mesmo com os repiques que ela fez aqui durante a semana. Não confirma. O OBV ainda segue embolado. Também não confirma o movimento. Semana, ela está numa faixa também de 38,2, que é o nível de FIBO, por isso também entra essa pressão de compra. No entanto, esse nível de FIBO só vai ser confirmado aqui embaixo, em 74,50 ainda, que é a abertura do ano passado também, nível de abertura do ano passado. É aqui que ela vai confirmar. Está aqui janeiro, aliás, janeiro de 2022 está aqui. Abertura em 70,58, 71. Mas ela, como acumulou aqui no 74, é aqui que ela vai confirmar esse rompimento. E aí, olha, um grande vazio aqui para ela voltar a refazer. Sinal ainda é de alta na semana, por isso ela vai buscar essa recuperação ainda. E o mês? No mês, ela ainda está agarrada aqui nesse 85, que então a gente ainda tem zona de gap ali segurando, onde ela pode não, ela vai voltar a fechar aquele gap. Mas aqui o sinal, olha, muito fraco, né? É irrelevante essa pressão compradora. O tanto que a gente vê aqui que ela já deu gatilho em fevereiro é para continuar. Mas tudo precisa de confirmação. Claro que ela volta a fechar esse gap, mais uma recuperação até voltar a testar essa média. Voltar aqui a 76. Aqui numa hora, ela já mostra aqui uma acumulação, mas para reverter. Eu tenho uma faixa 50, tenho o gap, tenho o número inteiro. Então, o que joga ela aqui para baixo. Ambev. Vamos olhar rapidamente. Bom, a Ambev voltou a trabalhar os 14, que a gente vê aqui o movimento confirmado pelo histograma, mas o OBV está aqui embaixo ainda, porque ela voltou a trabalhar a neckline. A Ambev tinha formado aqui um ombro, cabeça a ombro também.
Então, como houve um rompimento, ela voltou a trabalhar. Se aproximou aqui de 12,50 e foi em 6 de fevereiro, ela foi a 12,60. Entrou essa pressão de compra, ela está voltando a testar essa neckline. Aqui ainda não tenho confirmação de movimento também, portanto, como ela já se aproximou da faixa de 50, vai haver um movimento aqui para a próxima semana. Ela vai continuar brigando aqui nesse nível, até confirmar. E o mês, ela vai continuar brigando nesse intervalo aqui. Porque a reversão aqui para a Ambev está aqui em cima ainda. É a faixa de 15,50. E o que a gente vê no mês não agrada aí movimento. O que movimento aqui do mensal, principalmente o OBV, histograma, o movimento é muito pequeno, ó. Esse último movimento aqui que ela fez é muito pequeno. Tá certo também que a venda ainda não tem não mostra grande força. Que sugere aqui que ela vai continuar trabalhando nesse intervalo. Então, é em 15,50 que ela vai reverter. Só que na semana, ela ainda não confirmou esses R$ 14. Então, aqui numa hora, a gente vê uma divergência e onde ela volta a trabalhar aqui a faixa dos R$ 14 na próxima semana ainda. Mesmo porque eu tenho barra grande aqui, ó, da quarta-feira. Então, a Ambev vem a caminho, né, de 13,80 ainda. Até voltar e, quem sabe, confirmar esse número inteiro. O que não sugere os gráficos maiores, né? Ela deixou aqui um inside bar, já mostrando indecisão. Olha aí o Rick Nash já perdendo a força. Aqui, o que ela tem para refazer é 13,50. Só que na próxima semana, o primeiro movimento, volta, e aí sim confirmo. A menos que aconteça alguma coisa aí no fim de semana, porque a gente sabe que as coisas acontecem no domingo. A situação piorar. Aí é onde ela desaba de vez aqui. Começa a semana com um gap de fuga e testa esse 13,50. Vamos lá para utilidade pública, CEMIG. Bom, CEMIG, na quinta-feira, testou aqui os 11, reverteu com gap na sexta, fechou com 2,95. A gente vê ali a utilidade pública toda no vermelho, né? Semana, ainda tem longa sombra. Olha, o falso pimbar aqui, já perto do fechamento, em 10,50. Então, a recuperação dela, ela não vai muito longe, ela vai se aproximar desse número inteiro, mesmo porque eu tenho longa sombra. Então, aqui, para CEMIG na próxima semana, 10,80, aí sim, acionar o padrão. Ela deixou uma estrela cadente aí na semana. No entanto, né, a CEMIG tem que confirmar que é os 10,50. Que entrou pressão de compra antes, é o que sugere aqui uma recuperação. Mas a gente tem que ter cuidado com o padrão aqui, o falso pimbar. Porque um pimbar, ele tem longa sombra, mas o corpo é muito pequeno. E melhor ainda se não tiver sombra superior. Nesse caso aqui, como eu tenho longa sombra, mas o corpo é grande, então essa longa sombra não se destaca dessa recente ação do preço. Que é o quê? Seria a força compradora suficiente para confirmar esses 10,50, para superar, ou seja, superou o nível. Mas aqui se aproximou, então vai haver essa recuperação. Apesar de que terminou aqui com gap, né? Ó, pode acontecer aqui uma recuperação, 10,80, para terminar o movimento. O OBV está bem vendedor e o histograma também numa hora.
diário, semana, como está deixando sombra, a mínima está em 10,40, está testando sombra, né? Vai haver um teste de sombra até confirmar o padrão, precisa confirmar esses 10,50, e aí CEMIG tem muita sombra aqui embaixo, e CEMIG vem a caminho desses 9,50. Aqui ainda não confirmou, mas está prestes a confirmar. CEMIG, ela vem acumulando aqui nesse intervalo já há bastante tempo. Outubro, um long leg doji, um engolfo também de baixa. Novembro, outro. Dezembro, um hangman, nesse número inteiro. Tudo aqui na faixa dos R$ 12. Então, aqui ela volta a testar os 9,50. Agora, a reversão de tendência para a CEMIG está aqui embaixo, que é 7,50 ainda. Sinal de alta para ela no mês. Vamos olhar GGBR. Bom, GGBR, assim como o CSN, fez aqui um forte movimento, teve aqui uma forte pressão de venda. Então, GGBR voltou a se aproximar de 25, ainda não testou. Vai entrando pressão de compra antes, a gente tem aqui um inside bar na quinta, mas ainda assim, balangou base nos 26 na sexta. Também vai tentando um fundo duplo, precisa confirmar os 26 na próxima semana, que vai haver mais um teste. Se confirmar, é onde vai fechar o gap. Aí o caminho aqui para ela, faixa de 27. Não é o que sinaliza aqui histograma nem OBV. Semana, é o que sugere que ela vai continuar nesse intervalo até avançar. Semana, sinal de alta. E mês, também sinal de alta. No entanto, o histograma, as médias vão se cruzando. E o ABV também vai mostrando aqui uma ligeira exaustão. Só que aqui, como é zona de decisão, mesmo que a gente está próximo de uma abertura de uma barra grande, que é novembro, vai precisar confirmar, claro. Aí a gente tem suporte em 22 aqui para a GGBR. Ela aqui, ela precisa confirmar a faixa de 27,50 para voltar nessas máximas. Porque a zona mais importante dela de GGBR está aqui em cima ainda, que é R$ 30. Então, o que pode acontecer na próxima semana? 26, testa esse número inteiro, 25, e aí vem fechar o gap. Essa é a dinâmica aqui para a GGBR, inclusive, olha, a divergência de alta se formando aqui. Que ela precisa vencer esses 26, ou superar esses 26 para fechar o gap, movimento aqui de quarta-feira, e testar os 27. Só que o que sugere aqui na semana, que ela pode continuar nesse intervalo até reverter ou vai continuar. Tem um grande vazio aqui ainda para ela refazer. E GGBR tem que ter cuidado, porque eu já comentei várias vezes, e é uma particularidade do papel, que quando se aproxima de zona de decisão, ela faz falso rompimento. Então, ela pode vir testar os 25, que ainda não testou, sempre, como é zona importante, zona de número inteiro, é aqui que a decisão vai ser tomada, ela pode dar aquela violinada aqui, que ela costuma fazer isso, igual ela fez aqui, olha, no início de março, zona de decisão dela 30, deu aquela violinada e desabou. E aqui ela pode dar uma violinada e reverter. Então, tem que ter cuidado com o papel. GGBR, outras ações tiveram um péssimo desempenho, principalmente na abertura, que eu até mostrei ontem, e foi EZTC. Eu mostrei uma entrada em EZTC, mostro sempre no Twitter, gente, para quem quiser
ver mais dicas, entradas, vai, me segue lá no Twitter, que é lá que eu mostro. Às vezes coloco alguma coisa no Instagram, mas o maior conteúdo é no Twitter. E aqui a ZTC abriu com gap. Vendo aqui que ela já abriu com 8,29. Resultado, quarto trimestre, uma queda de 56% em relação ao trimestre, a comparação anual, no mesmo período, né, de 2021. E aqui ela já abriu com 8,29. Resultado esse impactado por um atraso na entrega de um projeto em São Paulo. E tem vídeo também aqui no canal de os papéis aí, das ações do setor imobiliário. Inclusive, o último que eu fiz foi mostrando a possibilidade do retorno do programa do governo aí Minha Casa Minha Vida, e que alguns papéis podem se beneficiar. Então, aqui, ela fechou com 10,73, ela abriu com gap de fuga, mostrei uma entrada, porque ela vinha brigando aqui em 13,50, barra ignorada. Então, o caminho para ela, R$ 13. Na verdade, ela se aproximou, porque aqui eu tenho média flat, média de 200. Então, ela se aproximou dos R$ 13. Movimento esse que ela continua para a próxima semana. O problema aqui de EZTC é a faixa de R$ 12. Vendo aqui no diário, a recuperação, porque é aqui em 13 que ela vai reverter para voltar nesse número inteiro. Inclusive aqui, um pouco acima dos 14, máxima da semana anterior. Zona de força que ela nem chegou a testar aqui na sexta-feira. Então, aqui ela está deixando uma estrela cadente na semana, movimento bastante fraco, forte pressão vendedora, principalmente com o ABV. O ABV não confirma esse movimento que ela fez aqui no início do mês. Então, vai haver mais um teste de sombra até ela confirmar o padrão. E aí, o caminho para a EZTC, R$ 12, mesmo porque a mínima dela está aqui da semana anterior, 11,90. E é aqui que o perigo acontece. Então, ela vem a 13 ainda para reverter. Mês. Ah, estão vendo outro detalhe aqui, olha. O histograma com fundos mais altos, preço continua caindo, divergência escondida. E o mês de EZTC. Ela também vai atuando aqui uma pequena zona de gap de 2018, a faixa dos 12,50 e barra grande, 1º de outubro. Ela fechou com 42%. Então, aqui vai haver mais uma recuperação. A reversão do movimento dela é 16,50, porque a gente tem barra grande aqui, o gatilho foi em novembro. Só que se ela não ampliar o movimento, a gente tem um gap também, aqui, aliás, um engolfo. Se a gente olhar para os osciladores, pressão forte de venda ainda. Então, aqui a recuperação, o movimento é limitado. Se ela não ampliar, não reverter, o caminho aqui para a EZTC é o movimento de janeiro de 2017. Está aqui embaixo ainda, que é 9,85. Então, ela vem a caminho aqui ainda dos R$ 10. Não vai haver mais uma recuperação até ela terminar aqui o movimento. Outra que eu mostrei também foi Cury, que com o retorno do programa pode ter um melhor desempenho. Cury direcional, que eu até mostrei no vídeo. E a Cury, ela começou aqui com falso pin-bar, ela abriu com falso pin-bar. A briga está aqui em 13,50, que é a zona de decisão do papel. Inclusive, na quinta-feira, ela testou a máxima histórica dela, que é 13,62, ela foi a 13,71 na semana. Só que deixou aqui o gatilho na quarta-feira, um engolfo de baixa. E Cury também depende muito dos R$ 12. Então, aqui, se ela romper esses 12, ela começa a refazer o vazio que está aqui, que é a faixa de R$ 11. Na verdade, a Cury volta na abertura do ano. É essa aqui, abertura
Não, peraí. 12 não. Aliás, o movimento de dezembro, que a abertura foi em 10,75, que a barra é grande, no movimento do ano não. É a abertura de dezembro. Então, ela testa a sombra e a caminho desses 10,70, ou seja, a faixa de R$ 11. Mesmo porque, olha, no mês ela tem aqui um alargamento. Então, ela vai continuar no zigue-zague aqui desse intervalo, porque aqui vai haver mais um movimento. É que ela parou em 12,70, tinha aqui barra grande, zona importante mensal aqui também, 12,76, que eu mostrei no vídeo. Então, vai haver mais um movimento aqui, que é 13,50, até confirmar. Ela vai continuar nesse intervalo até confirmar esses R$ 12. Quando confirmar, aí ela vai a caminho de 10,70, ou seja, faixa aqui de R$ 11, mas porque a gente tem muita sombra, e foi também onde ela acumulou aqui no final de dezembro, início de 2023, momento aqui de janeiro. Ela fez um maço bandeira para testar a faixa de R$ 13. Então, aqui depende dos 12 para ela confirmar também a estrela cadente, não. Aqui ela está formando um engolfo. Estrela cadente é de EZTC. Inclusive, ela já tinha deixado aqui, olha, na quarta-feira. Então, tudo depende aqui de R$ 12, ela vem a caminho de 10,70. O movimento é fraco, apesar de ter voltado ali nos 13,50. Semana da grande indecisão. E o mês, o sinal é de alta. Então, o que sugere que ela vai continuar aqui nesse intervalo. Ela precisa confirmar os 13,50 para renovar a máxima. Eu tenho falso pimbar em janeiro, falso pimbar em fevereiro e um engolfo de baixa se formando nesse mês. Então, vamos lá para os bancos. Porque nessa semana também tivemos o Credit Suisse. Outro banco americano, outro banco regional foi o First Republic Bank. Também as ações ficaram sob pressão, despencaram mais de 20% essa semana. Apesar de receber, como o Fed injetou 300 bilhões no mercado para gerar liquidez, e foi o que também começou a gerar um rally para o Bitcoin, que ele voltou no movimento de junho do ano passado, foi oferecido um aporte de 30 bilhões, né, de um grupo aí de grandes bancos dos Estados Unidos. O Credit Suisse também registrou fortes perdas. Então, vamos olhar não só o desempenho aqui dos papéis nessa semana, mas também comparar 2008, como é que foi, como é que eles reagiram no subprime, porque, afinal de contas, o impacto foi indireto. Não foi propriamente pelo subprime, pela causa, né, da situação aí das hipotecas. Aqui as ETFs, Europa, Estados Unidos, Índia, tudo embaixo, WZ, China. Aqui o mapa, terminou. E os setores: utilidade pública, mobiliário, elétricas, financeiro. Aqui, indústria, small caps e BDR. E o consumo cada vez pior. Cada vez pior. E aí, como é que uma situação, como é que uma crise bancária nos Estados Unidos, colapso financeiro, pode afetar o Brasil? Bom, de várias maneiras. A primeira delas é a desvalorização da moeda. E aí, com uma desvalorização da moeda, joga a inflação ainda mais lá para cima e corrói ainda mais o poder de compra, que a gente vê aqui. Principalmente varejo, né? Não só varejo, roupa e calçado, mas alimentar também.
Se essa turbulência for grande o suficiente para gerar uma recessão, para causar uma recessão, aí, meu amigo, aí fudeu. Aí atinge onde? As exportações, como foi o caso do subprime. Queda na demanda global por commodities, reduz exportações e afeta a economia. Então, Bradesco voltou a 14, cravou os 14 na quinta-feira, sexta gap de fuga. Inclusive, aqui se manteve nos 13,50, né, que ainda não confirmou. Então, vai haver mais uma recuperação até confirmar de vez. Tem todo esse movimento para refazer. Bradesco volta ainda a 12,50. 12,50 não, né? Acho que tem 12,75 aqui. Vai voltar aqui a zona de gap, sombra, barra grande. Vai haver mais um movimento aqui, o que a gente tem um topo duplo, né? Depende muito aqui dos R$ 13. Ainda está se segurando aqui. Vendo que ele vai acumulando, tem um triângulo simétrico aqui já com o movimento anterior. Só que o histograma mostra o quê? As médias vão se cruzando, o OBV está todo embolado, não confirma os repiques. Então, o movimento continua aí para Bradesco. Semana, estão vendo aqui o triângulo se formando, ou seja, grande indecisão. Oscilador sobe, preço continua caindo, divergência escondida. O OBV continua apontando para baixo. Então, Bradesco a caminho da mínima de 2020. Isso eu já mostrei aqui. Volta a trabalhar o movimento da pandemia. Olha aqui, o OBV, olha o histograma. Continuação. Porque para Bradesco reverter movimento, ele tem que voltar a esperar 15,50. Então, a zona de gap foi com Deus, está lá atrás ainda, e parece que vai continuar. Porque aqui o que ele fechou foi esse gap aqui do dia 10, né, com a apresentação dos resultados. Que eu até pensava que não ia fechar, mas entrou aí a pressão de compra. Para mim não ia fechar, ele ia continuar. Então, vai acumulando aqui nesse intervalo, vai flutuando nesse triângulo simétrico, que é para terminar o movimento mínima de 2020, vai a caminho do movimento da pandemia. Já tinha dado gatilho aqui em novembro, como muitos papéis deram. E só de olhar para o OBV, e só de olhar para esse semanal, ó, OBV não sinaliza aí movimento de alta, reversão, sinaliza continuação. Então, é muito importante, é um grande apoio aqui, uma grande orientação que você tem. O histograma também mostra que o histograma mostra a volatilidade, a força da compra ou da venda, daquele movimento, e também para a divergência, principalmente a escondida. Então, se o preço cai, o oscilador vai deixando fundos mais altos, correr o bicho pega, se ficar o bicho come, divergência escondida, o movimento está para continuar. Então, vamos olhar aqui no diário. Se a gente olhar aqui, deixa eu colocar aqui só um gráfico. Isso aqui é desde o início do ano. Então, se a gente olhar aqui, a máxima foi em janeiro, 15,39, até o fecho da sexta-feira. Então, tem uma desvalorização de 13,49 para Bradesco. Agora, se a gente olhar aqui no subprime, né, for buscar aqui, o que tem aqui é desde 2000, né, a cotação aqui para Bradesco. 2000, aqui 2009, se a gente olhar, se você tivesse entrado aqui, qual é a valorização aí para Bradesco? O que a gente pode ver aqui que para os bancos no Brasil, a coisa tá maravilhosa. Ó, aqui, dezembro de 2019, início de 2020, até janeiro de 2020,
uma valorização aí de mais de 63.000%. E até a última semana, a gente tem uma valorização de 33.000%. Então, independentemente, está acontecendo. O subprime, vou procurar aqui 2008. 2013, 2011. Subprime foi aqui. Porque começou no início do ano, mas a situação piorou foi no final, foi em outubro, quando o Lehman Brothers quebrou. E você vê o impacto que teve aqui? Foi pouco. Mesmo se eu tivesse comprado, se você tivesse comprado aqui embaixo, né? Daqui, por exemplo, em 2002, final de 2002, até outubro, novembro aqui de 2008, que foi onde aconteceu, né? Veio aqui o fechamento, você ainda tinha uma valorização de 7.000%. Então, não houve grande impacto. Você vê aqui, olha a forte valorização, 63.000%. Agora, se você pegar um Credit Suisse da vida, um banco europeu, um Deutsche Bank da vida, ou outro, um HSBC, tu vai ver que tribo fuma liga, se você fizer essa comparação. Na pandemia, eles ficaram pendurados mesmo pela unha do quinto dedo. Faltou pouco para quebrar. E você vê que aqui não teve grande impacto. É claro que no curto prazo a gente vê grande movimento, mas se a gente for pegar essa comparação, a valorização é surreal, né?